Nossa equipe desembarca em Praga, a bela capital da República Tcheca, para mais um episódio de Poeira das Estrelas. O físico Marcelo Gleiser conta hoje como a ciência finalmente conseguiu provar que a Terra não é o centro do universo. No capítulo passado, nós conhecemos a história de dois grandes astrônomos do século XVI. Um tempo turbulento para a ciência. Nicolau Copérnico, o polonês que teve a coragem de afirmar que a Terra não era o centro do universo. E o italiano Galileu Galilei, o primeiro homem a ter a ideia de apontar um telescópio para o espaço. Com Galileu, a ciência fez grandes descobertas e entrou na era das experiências. Ver para crer se tornou muito mais importante do que crer para ver. Poeira das Estrelas, refazendo os passos dos grandes cientistas na busca pela origem do universo e da vida. No capítulo de hoje, a convivência tumultuada de dois gênios, Kepler e Brahe. Praga, a bela capital da República Tcheca. Contra todas as expectativas, aqui aconteceu um encontro que mudou a história da astronomia. Duas cabeças que pensavam de maneira bem diferente acabaram provando que o modelo do cosmos proposto por Copérnico estava certo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim o contrário. Em 1600, o maior astrônomo da Europa, um príncipe dinamarquês, convidou um jovem alemão brilhante para ser seu assistente. O príncipe queria a ajuda dele para provar de uma vez por todas que a Terra era o centro do cosmos. Mas como vocês vão ver, essa história tem um fim muito diferente. O príncipe se chamava Tycho Brahe. Ele ocupava o cargo de astrônomo imperial aqui, no castelo de Benátky, nos arredores de Praga. Brahe era um homem de personalidade difícil e aparência assustadora. Num duelo, havia perdido parte do nariz e usava uma prótese de metal. Assim como os gregos antigos e a Igreja Católica, Brahe acreditava no modelo geocêntrico. Geo quer dizer terra e cêntrico, centro, ou seja, que a Terra era o centro do universo. E ele queria provar que não se tratava apenas de uma crença, e sim a verdade absoluta. Brahe dispunha de meios para isso. Afinal, como o maior astrônomo da Europa, havia medido com precisão inédita para a época as posições dos planetas no céu noturno. Mas ele precisava de um arquiteto, alguém que soubesse matemática suficiente para transformar seus dados num novo modelo do cosmos. Também não ajudava o fato de Brahe dedicar tempo demais às festas e à bebida. Foi quando entrou em cena o jovem astrônomo alemão, Johannes Kepler. Uma espécie de Woody Allen da ciência. Corpo franzino, tímido e neurótico, Kepler fugia de uma história de vida tumultuada. A mãe dele havia sido acusada de bruxaria, e o pai era um mercenário de reputação duvidosa, que havia abandonado a família. Numa Europa dividida por conflitos entre católicos e protestantes, Kepler havia sido expulso da cidade onde morava na Áustria. Em Praga, ele procurava não só a proteção que as muralhas do castelo de um príncipe podiam oferecer.
Ele queria encontrar nos céus a ordem que não via na Terra. Essa harmonia dos céus que Kepler enxergava era o oposto do que acreditava o príncipe. Para o jovem astrônomo, o modelo heliocêntrico de Copérnico é que era o certo. Em grego, Hélios quer dizer Sol, o Sol no centro. Portanto, a Terra é que gira em torno do Sol. Dois astrônomos talentosos com dois objetivos tão diferentes. A convivência de Brahe e Kepler não foi fácil. Os dois brigaram como gato e rato. Mas foi dessa relação tempestuosa que começou aqui nesse castelo que nasceu toda uma nova astronomia. No início, Brahe tentou dificultar o trabalho de Kepler. Impedia o acesso do jovem discípulo ao que ele mais queria, os dados astronômicos tão preciosos. Aos poucos, Kepler foi ganhando a confiança do chefe, mas a convivência dos dois durou apenas 18 meses. Um dia, Tycho é convidado para jantar na casa de um barão. Como sempre, ele bebeu demais, a ponto de se intoxicar seriamente. No seu leito de morte, ele implora então a Kepler: por favor, não me deixe ter vivido em vão. 2 dias após a morte de Tycho, Kepler é nomeado o novo astrônomo imperial. O plebeu alemão vira então o astrônomo mais importante da Europa. Na igreja de Tin, no centro de Praga, está enterrado Tycho Brahe. No túmulo não falta nem um nariz metálico. Nos anos seguintes, início do século XVII, Kepler honra o pedido feito por Brahe em seu leito de morte. Ele usa os dados astronômicos do príncipe com brilhantismo e finalmente desvenda o mistério das órbitas dos planetas em torno do Sol. Essa aqui é uma edição original de 1619 da obra máxima de Kepler, que ele chamou de A Harmonia do Mundo. Ele usou a palavra harmonia porque, para ele, os planetas giravam em torno do Sol de forma harmônica, feito na música. Aqui também a gente pode ver um diagrama em que tem o Sol no centro e os planetas girando em torno dele em órbitas elípticas. Quase 100 anos depois de iniciada uma revolução na astronomia, Kepler levava o trabalho de Copérnico a um novo patamar, descrevendo com precisão o balé dos planetas em torno do Sol. Eles não giravam em círculos, e sim em elipses, órbitas ovais precisas. O trabalho de Kepler é corajoso e pioneiro, não só por mostrar que Copérnico estava certo ao afirmar que o Sol era o centro do sistema solar, mas também por ele ter sido o primeiro a sugerir que uma força vinda do Sol era responsável pelo movimento dos planetas, algo que o Newton mais tarde foi usar. É por isso que Kepler é considerado o primeiro astrofísico, o primeiro a trazer a física para a astronomia. E é por isso também que ele é, para mim, um dos personagens mais importantes na história da ciência. No próximo capítulo, Poeira das Estrelas vai à Inglaterra, onde viveu mais um gênio de personalidade difícil. Isaac Newton, um homem que unificou a física, assim na Terra como no céu. Vamos conhecer a universidade onde Newton estudou.